Dando início à última etapa do nosso 12º Congresso, teremos agora o 6º painel com o tema Aplicação das normas da OIT nas lides trabalhistas. Compondo a nossa mesa, anunciamos o Dr. Luiz Eduardo Gunter, Dr. Carlos Toselli, e presidindo a mesa é com muita honra que recebemos o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Márcio Eurico Vitral Amaro, que assume a palavra. Boa tarde, eu cumprimento a todos, agradecendo a organização do evento na pessoa do presidente do TRT da 15ª Região, Dr. Renato Burato, o convite que me foi feito para participar deste painel. Agradeço pela oportunidade que me dá a organização, não só do aprendizado, mas, sobretudo, do convívio muito ansiado e muito importante para mim, com pessoas que me são muito caras, amigos aqui da 15ª Região, que só nessas oportunidades que podemos nos reencontrar. Mas ouviremos neste painel sobre a aplicação das normas da OIT nas lides trabalhistas. É um tema interessantíssimo, sobretudo nos dias de hoje, em que essa aplicação se dá sem os entraves de outrora. Mas vamos, sem mais delongas, ouvir os especialistas, a começar pelo Dr. Luiz Eduardo Gunter, que é desembargador federal do Trabalho no TRT da 9ª Região, Paraná, professor do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, coordenador do Núcleo de Conciliação do TRT do Paraná, membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, integrante da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho e autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas em Direito do Trabalho e também de livros na mesma área. Tenho a honra de passar a palavra para o palestrante, portanto. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar aqui neste evento, a convite do desembargador Pancotti, desembargador Samuel, desembargador Burato, e dizer que este evento é muito conhecido lá em Curitiba, nos Juízes do Paraná. Normalmente participo muito desses eventos e elogio muito a qualidade dos trabalhos aqui desenvolvidos. O fato de estarmos no 12º Congresso revela a excelência e a importância deste evento, não só para o Tribunal da 15ª Região, mas também para toda a Justiça do Trabalho do Brasil. Gostaria de cumprimentar o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, cumprimentar o nosso colega da Argentina, Dr. Carlos Toselli, que tive a honra e a satisfação de conhecer agora neste evento. E dizer que, antes de falar alguma coisa sobre a OIT, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem elogiosa para uma pessoa extraordinariamente importante para a Justiça do Trabalho, que é o desembargador José Antônio Pancotti. Juiz talentoso, competente, que deixa, pela sua aposentadoria compulsória, todos nós um pouco órfãos da sua qualificação, da sua competência, da sua extraordinária amabilidade e, sobretudo, pelo intenso amor que ele desenvolveu pela Justiça do Trabalho e irradiou isso para os seus colegas, para os seus amigos e para os seus 2 filhos que também atuam na nossa área, na Justiça do Trabalho. Quando nós nos dispomos a falar sobre a Organização Internacional do Trabalho, sobre o direito internacional do trabalho, normalmente nos perguntam se há alguma utilidade prática em falarmos em direito internacional do trabalho.
se isto não seria mais uma daquelas quinquilharias que nós falamos em congressos, falamos em seminários, mas que não se desdobra isso em consequências práticas, em alguma coisa útil para o desenvolvimento da justiça do trabalho. E aí eu responderia dizendo o seguinte, que talvez nós todos, juízes, advogados, procuradores do trabalho, tenhamos nos descuidado desta área, e talvez no Brasil, especialmente, nós não tenhamos utilizado tanto quanto necessário das normas internacionais do trabalho, especialmente das normas que vêm da Organização Internacional do Trabalho. E aí, eu lembraria de um grande professor Nobel de Economia, chamado Amartya Sen, que teve recentemente no Brasil, e que, perguntado sobre o papel do Estado, o papel do mercado, respondeu que não é possível deixar tudo por conta do mercado, haja visto as crises internacionais, porque passaram os Estados Unidos, passam a Europa. Então, diz ele que a presença do Estado na regulação da economia, a presença do Estado, inclusive, na discussão e na participação dos trabalhadores nas empresas, diz que é muito importante e que isso deve ser uma tarefa a ser desenvolvida diariamente por todos os estudiosos do direito e da economia. Nós temos alguns dados que são traduzidos nos jornais que nos demonstram o quanto é importante o papel das normas internacionais do trabalho. Agora, no dia 2 de junho, foi publicada uma informação de que cerca de 21 milhões de pessoas no mundo estão obrigadas a trabalhar contra sua vontade, pressionadas por contratistas e empregadores, que em muitos casos os ameaçam com dívidas, retenção de documentos, denúncias perante departamentos de imigração e, inclusive, violência física. Portanto, essa informação que a OIT faz questão de divulgar chega ao Brasil com o seguinte dado: a escravidão foi abolida no Brasil há 123 anos, mas ainda hoje brasileiros são obrigados a trabalhar em condições degradantes. No ano passado, no Brasil, quase 3 mil pessoas foram resgatadas em operações do Ministério do Trabalho para a erradicação do trabalho escravo, o que significa uma mancha, uma mácula que nós, brasileiros, temos que conviver e temos que, de alguma forma, participar para que isto seja eliminado. Eu gostaria de dar um exemplo, antes de começar a minha exposição propriamente dita, de um caso que aconteceu na Paraíba, que demonstra a criatividade que os juízes do trabalho podem ter para aplicar as normas internacionais do trabalho. Há uma notícia publicada na Folha de São Paulo, dizendo assim: Justiça Trabalhista multa acusados de pagar sexo por meninas. E no corpo do texto diz que, em uma decisão histórica e inédita, um grupo de acusados de pagar por sexo com meninas de 12 a 17 anos na Paraíba foi condenado pela Justiça Trabalhista. Enquanto a ação penal nem foi julgada em primeira instância, a decisão do TRT prevê que 11 dos 13 citados no caso paguem juntos ao Estado uma indenização de R$500 mil. O fundamento desta decisão trabalhista é a Convenção número 182 da OIT, internalizada em nosso país, que enquadra a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição como lesão a esse tratado internacional. Essa indenização foi determinado que ficasse para o Fundo da Infância e da Adolescência do município para apoiar vítimas de exploração sexual. Naturalmente que essa decisão terá desdobramentos, terão outros aspectos a serem abordados, mas o que me parece significativo nessa decisão é que se utilizou de uma convenção da OIT para, pela primeira vez, entrar-se num terreno que é muito delicado e que normalmente fica para a área criminal, ou seja, houve uma condenação em multa a acusados de praticar sexo com meninas, com menores. E esse tipo de ação trabalhista preocupada com a exploração sexual
é a pior forma que nós podemos ter de trabalho infantil. Nós todos sabemos que há uma tendência crescente dos tribunais a fazer uso do direito internacional dos direitos humanos. Essa tendência é uma tendência que ocorre especialmente porque, a partir de 1919, com a participação da OIT na criatividade das normas internacionais e com a presença das normas que emanam também da ONU a partir de 1945, nós passamos a ter um tipo de normas que, embora de direito internacional, passam a reger as relações entre os indivíduos e essas relações no que diz respeito especialmente aos chamados direitos humanos. Muitas constituições passam, então, a atribuir a esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos um status de bloco de constitucionalidade, um status de supralegalidade. E aí seria conveniente nós apenas recordarmos o que aconteceu em relação ao Brasil, que durante largo tempo da sua história não distinguia os tratados internacionais comuns dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, mesmo a partir de 1988, quando o parágrafo 2º do artigo 5º já indicava que os tratados que versam sobre direitos humanos deveriam merecer um tratamento diferente. Apenas há poucos anos atrás, mais precisamente há 3 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, em decisões históricas, modificou o seu entendimento quando analisou os casos de alienação fiduciária e, invocando o Pacto de São José da Costa Rica, passa a dizer que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos têm um caráter diferenciado em relação à lei ordinária, tem um caráter de supralegalidade. Essas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal modificaram o paradigma até então existente, criando uma perspectiva para nós de que as convenções da OIT têm também este caráter de supralegalidade, quando não incorporadas na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, depois da Emenda Constitucional 45 de 2004. Portanto, nós podemos começar a pensar que as convenções da OIT, por versarem sobre direitos humanos, têm um status diferenciado de validade, de hierarquia perante a nossa Constituição. Esse aspecto tem sido pouco ressaltado, pouco estudado, pouco difundido, e nós poderíamos pensar numa espécie de pirâmide kelseniana, no sentido que no Brasil nós teríamos, em primeiro lugar, a Constituição, depois as convenções da OIT, e em terceiro lugar, nós teríamos então a legislação ordinária. E aí persistiria apenas uma dúvida a ser respondida, a ser estudada, que é a seguinte: mas as convenções da OIT versam efetivamente sobre direitos humanos? Parece-me que a grande maioria delas assim pode ser identificada, especialmente quando se faz uma menção à Declaração de 1998, que estabelece direitos fundamentais dos trabalhadores. Com certeza, aquelas convenções que tratam basicamente da negociação coletiva, da liberdade de sindicalização, da proibição do trabalho infantil, proibição de discriminação e também de proibição do trabalho escravo, essas convenções, com certeza, estão enquadradas no rol de tratados que versam sobre direitos humanos. E aí ainda há uma outra pergunta a ser feita. Se eu tenho no ordenamento jurídico nacional um tratado, como é o caso da Convenção da OIT, internalizada, e eu tenho uma lei brasileira, e eventualmente este tratado, que tem força superior à lei, ele é menos valioso ou se aplica numa condição de menor valia para os trabalhadores, melhor dizendo, a lei é mais vantajosa para os trabalhadores. O que eu aplicaria? A Convenção, o Tratado Internacional, ou aplicaria a lei? A própria Constituição da OIT estabelece
da sua Constituição da Organização Internacional do Trabalho, que quando houver um conflito entre a Convenção e a lei brasileira, a lei nacional, se aplicará aquela norma que for mais vantajosa. Então, embora formalmente a Convenção tenha caráter de supralegalidade, se a lei interna for mais vantajosa, não se aplicará a Convenção, mas sim a lei, como diz, como quer a Organização Internacional do Trabalho. Eu gostaria aqui de citar mais 2 exemplos que me parecem interessantes para explicar o porquê nós todos, da área da Justiça do Trabalho, temos que dar uma importância maior, melhor, para as convenções da OIT. O Steve Jobs esteve jantando com o Obama algum tempo atrás, e a Apple dava uma informação de que os seus produtos eram feitos nos Estados Unidos, até pouco tempo. E hoje a informação que se dá é que quase todos os 70 milhões de iPhones, os 30 milhões de iPads e 59 milhões de outros produtos que a Apple vendeu foram montados em outros países. E aí o Obama perguntou para o Steve Jobs por que esses empregos que saíram dos Estados Unidos não poderiam voltar para os Estados Unidos. E aí o Steve Jobs, naquela frieza que ele costumava responder aos seus interlocutores, disse: esses empregos não vão retornar. E esses empregos, as informações dão conta de que eles estão especialmente na China, onde o iPhone, por exemplo, é montado por uma empresa que é a maior fabricante de eletrônicos do mundo, a Foxconn. E lá, essa companhia tem 1 milhão de empregados que moram em alojamentos dentro das fábricas, trabalham 6 dias por semana, 12 horas por dia, e esses funcionários são os funcionários ideais, porque eles estão sempre disponíveis para a mudança dos produtos para as plataformas que forem solicitadas pelas companhias internacionalmente. Isto aqui, na verdade, é um retrato daquilo que nós todos, da Justiça do Trabalho, estamos identificando como dumping social. Ou seja, o serviço passa a ser feito num país diferente daquele país que era feito, porque se explora a mão de obra, e com essa exploração de mão de obra se consegue fazer um produto mais barato. Foi exatamente contra esse dumping social, essa exploração do trabalho humano, que a Declaração de 1998 estabeleceu direitos humanos fundamentais. Esse tipo de preocupação do dumping social é uma análise que nós todos devemos enfrentar e começar a punir empresas que praticam este tipo de comportamento. E aí eu lembraria uma outra situação que é inacreditável, não sei se alguém daqui chegou a tomar conhecimento, de um fato que aconteceu em Nova York, de uma pessoa que estava morta na empresa durante 5 dias e ninguém tinha percebido que ela tinha morrido. Diz a notícia do New York Times: homem morto trabalha por 1 semana. Os gerentes de uma editora estão tentando descobrir por que ninguém notou que um dos seus empregados estava morto, sentado na sua mesa há 5 dias. George, com 51 anos, trabalhava como verificador de texto numa firma há 30 anos, sofreu um ataque cardíaco no andar onde trabalhava, sem divisórias, ele trabalhava com os colegas sem divisórias, com outros 23 funcionários. Ele morreu na segunda-feira, mas ninguém notou até o sábado seguinte pela manhã, quando um funcionário da limpeza o questionou, porque ainda estava a trabalhar no final de semana. E o chefe dele disse o seguinte: o Jorge era sempre o primeiro a chegar todos os dias e o último a sair no final do expediente. Ninguém achou estranho que ele estivesse na mesma posição o tempo todo e não dissesse nada. Ele estava sempre envolvido no seu trabalho e fazia-o muito bem sozinho. A autópsia revelou que ele estava morto há 5 dias depois de um ataque cardíaco. Então, lá no nosso tribunal,
os nossos funcionários lá são muito criativos, né? Eles aprenderam com o professor Manos, ministro Manos, pessoas muito alegres, muito dispostas. Então, se mandaram essa informação internamente lá, dizendo o seguinte: de vez em quando, acene para os seus colegas de trabalho. Certifique-se de que eles estão vivos e mostre que você também está. E aí deram a moral da história: não trabalhe demais, ninguém nota mesmo. Isso aqui para dar uma ideia de que o meio ambiente de trabalho é uma coisa que só recentemente no Brasil, não sei como é que é na Argentina, mas no Brasil, só recentemente passou a ser uma preocupação nossa, juízes, advogados e Ministério Público. Talvez a partir da Constituição de 88, talvez a partir da Emenda Constitucional 45, onde nós não nos preocupamos só com o resultado da indenização, quando o trabalhador não é mais empregado, mas nos preocupamos enquanto o trabalhador é empregado e tentar reduzir ao máximo as consequências de um meio ambiente que seja irregular para a saúde do trabalhador. Portanto, a função da OIT, com os seus 183 países, é distribuir normas que possam ser capturadas pelos países, adaptadas pelos países e, a partir disso, estabelecer diretrizes mínimas para a organização do trabalho. Esse trabalho, ele começa agora a se desenvolver sob a chamada ótica do trabalho decente. Trabalho decente é esse que tem como perspectiva um trabalho que seja adequadamente remunerado, que seja exercido em condições de liberdade, com equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna. Esse trabalho decente, ele está distribuído por uma série de convenções da OIT que nós todos precisamos identificar. E o que um juiz do trabalho deve ou pode fazer em relação às convenções da OIT, às recomendações da OIT, para atuar como um juiz da OIT? Nós, juízes do trabalho, devemos assumir que nós somos juízes não só da justiça do trabalho, somos juízes da Organização Internacional do Trabalho, porque para nós cabe como uma luva essa expressão. E nós devemos usar as normas da OIT de pelo menos 4 maneiras mais importantes. Primeira, para solucionar diretamente um litígio, quando, eventualmente, no ordenamento jurídico interno, não houver uma regra que possa solucionar o conflito. Aplicamos, então, a Convenção da OIT. Em segundo lugar, para interpretar dispositivos de direito interno. O TST, quando a Convenção 132 foi internalizada, modificou o seu entendimento no que diz respeito às férias proporcionais, dizendo que o empregado demissionário com menos de ano de serviço tinha garantido o direito às férias proporcionais, porque isso se irradiava da Convenção 132. Penso que foi importante que o TST decidisse assim, mas, respeitosamente ao TST, penso que podemos ir mais avante e dizer: o trabalhador despedido por justa causa não perde direito às férias se tem menos de ano de serviço. Por quê? Porque, segundo a OIT, as férias são um direito que não pode ser prejudicado por eventual dispensa motivada. E esse é um assunto que os juízes de primeiro grau podem começar a trabalhar e que penso amparados na Convenção 132 da OIT. Um terceiro aspecto de quando os tribunais podem utilizar as normas do trabalho internacionais são como fonte de inspiração para reconhecer um princípio, e isso está emanado fortemente na Convenção 158 da OIT.
A Convenção 158 da OIT é a convenção que tem um nome bonito de Convenção Tim Maia. Tim Maia, não sei se ouviram falar, é um cantor que cantava uma música que dizia "Me dê motivos". E essa música do Tim Maia foi tão importante que, chegando na Organização Internacional do Trabalho, os representantes mundiais dos 183 países, 2 para cada estado, 1 dos trabalhadores, 2 do governo, são 4 representantes, 2 do governo, 1 dos trabalhadores e 1 dos empregadores, 4 para cada país, o que compõe 183 vezes 4, um agrupamento, uma conferência de quase 800 pessoas. Lá nessa conferência as pessoas pensaram, poxa, se o Tim Maia entende que dar motivo é essencial, vamos fazer uma convenção para dizer, nenhum trabalhador pode ser despedido se não houver um motivo. E o Tim Maia, enfim, não pôde lá cantar a música, porque a música não estava bem adequada, né? E o Tim Maia não é assim, enfim, uma figura muito tranquila nesses momentos jurídicos. Mas o fato é que ficou caracterizado esta Convenção 158 como uma Convenção Tim Maia. E por que essa convenção foi tão importante? Porque ela, do ponto de vista de civilidade, de cidadania, diz o seguinte: a empresa, quando vai desligar o empregado, tem que dizer a razão por que ele está sendo desligado. Todos nós sabemos que a maior afronta que pode acontecer para um trabalhador é despedi-lo e não dizer por que se está despedindo. Então, a Convenção 158 estabelece uma motivação econômica, técnica, disciplinar, que justifique a dispensa do trabalhador. E esta Convenção 158, ela chegou a valer no Brasil, foi internalizada na época do presidente Fernando Henrique, estava valendo, e houve uma ação direta de inconstitucionalidade que declarou liminarmente, suspendeu liminarmente os efeitos da convenção, do decreto que internalizava a convenção, com o seguinte argumento: o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, diz que haverá uma norma, uma lei complementar, que vai disciplinar a dispensa arbitrária. E a Convenção 158 entrou no ordenamento jurídico nacional como lei ordinária. Portanto, sob o ponto de vista formal, não poderia haver essa internalização da convenção, e o Supremo Tribunal Federal suspendeu, então, com fundamento nisso, os efeitos da Convenção 158. Pois bem, o presidente da República denunciou a convenção e ela perdeu eficácia, perdeu validade no mundo jurídico nacional. Mas há uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, dizendo que o presidente da República não poderia ter denunciado sem a concordância do Congresso Nacional. Dos 4 votos já proferidos no Supremo, 3 são a favor dessa tese. Se, ao completar-se esse julgamento, o Supremo Tribunal Federal disser que a denúncia não valeu, declarar, portanto, a inconstitucionalidade da denúncia do ato da Presidência da República, nós teremos, então, um retorno à validade da Convenção 158 da OIT. E aí, nós vamos pegar a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, que é o valor supralegal da Convenção 158. Se ela tem valor supralegal, ela vale como lei complementar e, portanto, não haverá inconstitucionalidade na sua executoriedade. Talvez isso não aconteça, mas o fato é que a Convenção 158, ela se presta a ser fonte material de direito, a iluminar a negociação coletiva do trabalho, a iluminar a fundamentação dos juízes quando estão a verificar as dispensas de trabalhadores portadores do vírus HIV, portadores, eventualmente, pessoas que são dispensadas por motivos políticos. Ou seja, há toda uma irradiação deste corpo de regras da Convenção 158 que pode ser utilizada como fonte de inspiração para o reconhecimento jurisprudencial. E ainda, finalmente, como último aspecto de possibilidade de utilização das normas da OIT, como fonte de inspiração para uma decisão baseada no direito interno.
Normalmente, nós somos secos na decisão e dizemos assim: defiro tal situação porque fundamentado no artigo tal da CLT. Às vezes nem recorremos à Constituição, mas penso que devemos fortalecer a nossa argumentação e dizer assim: tal situação deve ser reconhecida porque está prevista na Constituição, está prevista na CLT e também na Convenção 158 da OIT, há um princípio que lá está estabelecido e que deve irradiar-se pelo mundo inteiro como fundamento principiológico. Portanto, penso que é fundamental que pensemos na possibilidade de utilizar as convenções da OIT como fontes das decisões judiciais. Penso que nós temos que estudar mais as convenções da OIT e estudá-las especialmente as convenções que tratam das discriminações, que tratam de um problema que são a Convenção 100 e a Convenção 111, que tratam do problema discriminatório, e essas convenções são pouco estudadas e dariam uma fundamentação importante para as nossas decisões. Eu lembraria aqui de um problema, de uma dificuldade técnica que nós temos com uma convenção que é a convenção talvez mais importante da OIT, que é a Convenção 87. A Convenção 87 estabelece um princípio básico de liberdade sindical. No Brasil, nós todos sabemos, há o princípio da unicidade sindical, que dificulta, de alguma forma, o crescimento sindical. Como fazer para internalizar a Convenção 87, que é a única não internalizada daquelas previstas na Declaração dos Direitos Fundamentais de 1998? Penso que é uma questão de incorporar isto como a técnica do parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, 2 votações em cada casa do Congresso Nacional, com votação de 3/5, e incorpora esta regra como emenda constitucional. E, a partir daí, o inciso 2 do artigo 8º, que estabelece o princípio da unicidade, deve ser retirado da Constituição porque ele não é cláusula pétrea. E, a partir daí, nós teríamos uma convenção estabelecendo a pluralidade sindical e que daria mais musculatura ao movimento sindical, que é, segundo a OIT, o envolvimento mais importante que tem no mundo do trabalho. Sem o sindicato, não há possibilidade de um desenvolvimento regular das relações de trabalho. Então, a presença do sindicato, com todos os seus problemas, ela é fundamental para que o direito brasileiro, o direito sindical, o direito coletivo, o direito do trabalho se desenvolva. Senhor presidente, o meu tempo está esgotando, eu, na verdade, tinha mais algumas coisas para dizer, eu vou me reduzir a 2 ou 3 coisas bem rápidas. Uma delas é para falar de 2 assuntos que estão entre nós para ser discutido, debatido, e ainda não receberam uma solução, além da Convenção 87. É o caso, especificamente, de um problema de tratamento discriminatório entre homens e mulheres. Todos nós recordamos do famoso artigo 384 da CLT, que estabelece que as mulheres, antes de começar a fazer horas extras, têm 15 minutos de intervalo. Essa regra já existia antes da Constituição de 88. Quando veio a Constituição de 88, passou-se a ter uma dúvida. Bom, mas esta regra, agora com o princípio de que os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações, esta regra persiste ou não persiste? Isso é extensivo aos homens ou isso não é, isso deve ser retirado das mulheres? Ou só as mulheres têm esse direito? O TST, por 1 ou 2 votos, entendeu que esse direito é só das mulheres. A matéria foi para o Supremo Tribunal Federal e atingiu repercussão geral e deve ser julgada ainda este ano, o ano que vem, enfim, daqui 2, 3, 4, 5, 6, algum tempo ele será julgado. E a discussão é só se saber o seguinte: há diferença substancial entre os homens e as mulheres que permitiria que apenas as mulheres tivessem 15 minutos de descanso, de intervalo, antes de começar as horas extras, ou esse é um intervalo que ou vale para os dois ou não vale para ninguém? É uma questão constitucional
e mais do que isso, é uma questão de recepção pela Constituição ou não dessa regra da CLT. E uma outra questão, essa muito engraçada, inclusive, é a questão da revista íntima. A revista íntima na CLT é só atribuível, a proibição da revista íntima só é feita em relação à mulher. E a pergunta que se faz é a seguinte: quer dizer que o homem não tem intimidade? Podemos revistar livremente os homens? E o curioso é que eu já tenho decisões nesse sentido, né? Que a lei diz claramente que revista íntima só não é possível em relação às mulheres, que não há nada que diga que a revista íntima não é possível em relação ao homem. E aí eu perguntaria, mas e por que então a Constituição estabelece que constitui dano moral a ofensa à integridade, ao princípio da intimidade, da privacidade, da honra, etc., da imagem? E por que existe a Convenção da OIT falando que existem iguais oportunidades entre homem e mulher e que é proibida a discriminação? Aí não é só para o problema de discriminar a mulher em relação ao homem, mas o homem em relação à mulher. Se a revista íntima não pode em relação à mulher, evidentemente que também não pode em relação ao homem. E isso é possível fundamentar com base na Convenção 111 de 1958 da OIT, que foi internalizada e está prevalecendo no Brasil. Eu gostaria de terminar dizendo que nós todos poderíamos nos mirar num juiz argentino chamado Rodolfo Capón Filhas. Este juiz argentino diz que existem dois tipos de juiz. Um juiz que fica na Torre de Marfim e o juiz da Torre de Babel. O juiz da Torre de Marfim é aquele que diz que a revista íntima só é proibida em relação à mulher, porque isso está na CLT. Lá não diz que a revista íntima não pode acontecer em relação ao homem. Mas existe o juiz da Torre de Babel, que é aquele que tem muita dificuldade de decidir, porque os fatos, a compreensão do direito é uma coisa extremamente difícil. Mas é este juiz que faz o direito avançar. É este juiz que, com dificuldades, ouvindo as partes, prestando atenção naquilo que está nos autos, é este juiz que muda. É um juiz que é diferente daquele juiz da Suprema Corte norte-americana, na época do juiz Lochner, que julgou inconstitucional as leis que diziam que um trabalhador não podia mais trabalhar do que 8 horas ou 48 horas semanais, porque dizia que isso afetava a liberdade do trabalho e afetava o trabalho da indústria. Sabemos todos que a Suprema Corte americana modificou o seu entendimento a respeito disso, mas houve época em que se decidiu assim, porque lá estavam os juízes da Torre de Marfim. Então nós podemos ser os juízes da Torre de Babel, como diz o juiz Rodolfo. E são esses juízes que podem fazer alguma coisa para mudar o estado de coisas que nós vivemos nessa parafernália. Antigamente era só uma parafernália de papel, hoje já é uma parafernália eletrônica também, né? E, por fim, lembrar uma frase do Perelman, Chaim Perelman, talvez o maior escritor sobre a teoria da argumentação que nós conhecemos, quando ele diz o seguinte: uma decisão do juiz deve ser uma decisão do juiz persuasiva, argumentativa, que convença as partes envolvidas no litígio, que convença os operadores do direito, mas especialmente convença a sociedade. Muito obrigado. Pena que o tempo não nos permita continuar com a palestra do Dr. Luiz Eduardo Gunter. O tema é candente, interessante, mas, infelizmente, curto o tempo.